Graça e paz da parte de Deus. Coronavírus à última hora. É o que nós queremos bradar agora. Coronavírus à última hora. Nós estamos numa série de pregações falando sobre a vinda de Jesus. Sinais a respeito da vinda de Jesus. Pegando essa climatização do coronavírus, queremos falar sobre sinais da vinda de Jesus. Já falamos sobre os sinais sociais, falamos sobre os sinais morais, falamos sobre o alarme do inferno, falamos sobre a urgência do arrependimento, falamos sobre um chamado para o arrependimento, e todos esses vídeos estão no nosso canal no YouTube, basta acessar por Cipata Bandeira, você vai encontrar lá todos eles. E hoje nós queremos falar sobre mais um sinal da vinda de Jesus. Esse sinal nós queremos nos referir sobre a última hora. Esse é o tema. Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 1. Apenas o versículo de número 1. Depois, mais tarde, você pode ler todo o capítulo completo, ou todo o versículo, ou seja, todo o capítulo completo do versículo 1 até ao versículo 16, onde fala sobre a parábola completa, mas hoje aqui vamos ler apenas o versículo 1. O versículo 1 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Só até ali. A Bíblia está a dizer de que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, tem um trabalhador, tem um proprietário. Esse proprietário tem uma vinha. E essa vinha precisa de trabalhadores para a vinha trabalhar. Mas, todavia, não tem trabalhadores. Então, ele decide sair de madrugada para ter que contratar trabalhadores. Aqui tem 3 cenários que nós precisamos entender. A primeira coisa é acerca dos horários que esse proprietário saiu para contratar trabalhadores. A segunda coisa é acerca da vinha que ele tem. E a terceira coisa, quem são os contratados da vinha que ele contratou. Para dizer que, primeira coisa, sempre que a Bíblia fala de vinha, o proprietário claramente é Deus. O proprietário claramente é Deus. Deus é o proprietário da vinha. Por quê? Sempre que a Bíblia fala de vinha, principalmente em Isaías capítulo número 5, Deus chama Israel de vinha. Deus chama Israel de vinha e Deus diz que Deus pegou a vinha, limpou a vinha, preparou a vinha. Ali é uma referência dos cuidados de Deus para com o povo de Israel. E esse cuidado que Deus tem para com o povo de Israel refere-se ou chama-se de vinha. No Novo Testamento, em vários lugares e em várias formas, nós vamos encontrar Deus chamando Israel de vinha. Vamos encontrar Deus tratando Israel de minha vinha. E o que quer dizer de que vinha não é simplesmente ou não é somente Israel isoladamente. Mas quando Deus fala de vinha, não está simplesmente tratando da igreja isoladamente. Mas quando Deus trata de vinha, Deus está falando do seu projeto no seu geral. O projeto espiritual, o propósito de Deus. Aquilo que Deus vem trabalhando na sua noiva de século a século. Vinha tem a ver com o projeto principal de Deus. Seu proprietário é Deus. A vinha é o projeto principal de Deus. É a obra de Deus. A vinha é a obra no seu geral de Deus. Então significa que os trabalhadores são aqueles que trabalham na seara de Deus. E a Bíblia está a dizer que Deus saiu de madrugada para ter que contratar os primeiros trabalhadores para a sua seara. Quem são os trabalhadores de madrugada? Se você ler nos versículos adiante, o proprietário contratou na hora de madrugada, contratou na hora terceira, contratou na hora sexta, contratou na hora nona e contratou na hora 1ª. São 5 classes de trabalhadores. Quem são essas 5 classes de trabalhadores? E por que foram contratados nesse horário e o que é que eles fizeram? Quando o proprietário da vinha sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, ele saiu de madrugada. Os trabalhadores de madrugada, claramente, são os patriarcas e profetas. Patriarcas e profetas são eles os primeiros trabalhadores da seara de Deus. São eles os primeiros contratados para a obra do Pai. Os que os patriarcas fizeram na obra de Deus, eles começaram a obra na seara de Deus. Deus contrata patriarcas e profetas para a sua obra, em prol de começar a sua obra, na sua obra.
É muito sério. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, são os primeiros homens que Deus contratou na sua seara. E esses são chamados como trabalhadores da madrugada, os que começaram com a obra de Deus. Aqueles a quem Deus chamou e começaram com a sua obra lá. Depois dos trabalhadores de madrugada, a Bíblia diz que ele foi novamente no mesmo local, encontrou alguns que não estavam a trabalhar. E perguntou por que também não trabalham. Eles disseram, não temos ninguém para nos empregar. Um termo mais comum que podemos usar, para nos empregar. E o proprietário diz, vinde vós também e trabalhai na minha vinha. E isso foi a hora terceira. A hora terceira, ao nosso horário hoje, corresponde à hora 9 da manhã. A hora 9 da manhã. Primeiro foi de madrugada, agora já estamos na hora 9. Acompanha bem o horário do dia. Começou de madrugada, porque o dia começa 1 hora, começa 0 hora, está 0. Os trabalhadores foram de madrugada. Os segundos trabalhadores viram 9 horas. A hora terceira, também chegaram e ficaram na obra de Deus a trabalhar lá. Quem são os trabalhadores da hora nona? Ou seja, da hora terceira, desculpa. Os trabalhadores da hora terceira são os apóstolos. Nós vamos encontrar, Atos capítulo 2, onde estavam todos reunidos, quase 120 pessoas, todos reunidos a um determinado local, esperando a descida do Espírito Santo, até que todos foram cheios de línguas repartidas, foram vistas a ele como de fogo. Esses são os trabalhadores da hora terceira, ou seja, 9 horas. Os apóstolos estão na segunda classe da recrutação para a obra de Deus. Daqueles que foram recrutados, foram convocados, foram trazidos para a obra do Pai. Trabalharam na hora nona, ou seja, na hora 9 da manhã, que é a hora terceira. Depois o proprietário sai novamente, a Bíblia diz que na hora sexta, ele foi e contratou outros trabalhadores para a sua seara e os trouxe. Mas a Bíblia diz que é a hora sexta. A hora sexta corresponde a um horário de 12 horas, ao nosso horário hoje. Corresponde a um horário de 12 horas. Quem são os funcionários da hora sexta? Que corresponde à hora terceira, ou seja, ao que corresponde à hora 12 do nosso horário atual. O convocado da hora, ou seja, a hora sexta, tem a ver com Jesus. João, capítulo de número 4. É só ver até ali. A hora terceira tem a ver com o momento em que Cristo faz a sua viagem para Jerusalém e decide passar por Samaria. Ali encontra uma mulher samaritana. A hora sexta tem a ver com o momento que Cristo tira o evangelho do judaísmo, do poder, do judaísmo, da lei judaica, e começa a introduzir para um povo que estava excluído no contexto judaico. Deus começa a introduzir o evangelho da graça ao povo de Samaria, e Samaria não é Judá, não é Israel, é fora de Israel. Samaria não é Israel, é fora de Israel. Então, quando Cristo passa em Samaria, ele começa a introduzir o evangelho da graça. Ele começa a pregar, a apresentar o evangelho da graça em Samaria. Ali começa a hora 12, ou seja, aqueles que estavam excluídos pelo religiosismo judaico, aqueles que estavam excluídos pela lei judaica, também começam a ser alcançados pela graça. Também começam a ser alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus. Ali é a hora 12, ou seja, sexta, que a Bíblia fala. Depois disso, a Bíblia diz que ele saiu novamente para contratar a quarta classe dos trabalhadores, que é na hora nona. Quem são os trabalhadores da hora nona? Os trabalhadores da hora nona são aqueles que estavam responsáveis, aqueles que receberam a responsabilidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Jerusalém é Israel, Judeia é Israel, e em Samaria. Samaria é a primeira aldeia fora de Israel que Jesus menciona. O que quer dizer? A hora sexta, ou seja, a hora nona, recai àqueles que tiveram a responsabilidade de transportar o evangelho fora de Israel, para os gentios, para os ímpios. Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que na hora nona, porque a hora nona também é a hora do sacrifício. Se nós darmos conta, é na hora nona onde Jesus morreu, que corresponde ao nosso horário, a hora 15. E Jesus morreu exatamente 15 horas. E Cornélio, um anjo lhe apareceu às 15 horas, segundo Atos capítulo de número 9,
pedindo para que mandasse 2 varões à casa de Pedro. No Atos capítulo de número 10, Pedro aparece à casa de Cornélio, prega um evangelho. Enquanto ele prega o evangelho, a Bíblia diz, o Espírito Santo caiu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre eles e todos receberam também o Espírito Santo. E ao longo da leitura nós vamos entender que até os apóstolos dizem, Deus não faz exceção de pessoas, porque o mesmo Espírito que caiu sobre nós de Israel é o mesmo Espírito que Deus derramou aos gentios. Ali o Evangelho rompe com a fronteira, vai para a fronteira, ou seja, para o mundo ocidental. Sai para a fronteira onde estava e vai para o mundo ocidental. O mundo ocidental começa a receber também o Evangelho. Sai do mundo oriental para o mundo ocidental, assim está certo. Saindo do mundo oriental, que é Israel, e começa a romper para o mundo ocidental. Do mundo ocidental é ali onde o Evangelho vai para a Europa. Da Europa vai para a América. Da América vai o Evangelho se espalhando até chegar a nós também. Lembra daquela visão que Paulo diz que eu tive uma visão. Um da Macedônia levantou e disse, passa pela Macedônia e ajuda-nos. E Paulo se levanta, passa pela Macedônia e começa a pregar o Evangelho lá. Se Paulo não tivesse entendido a visão, muitos países hoje que têm o Evangelho seriam considerados como os países que estão na janela 1040. E Paulo pega um Evangelho e começa a espalhar. Logo, a hora nona tem a ver com aqueles que tiveram a responsabilidade de ter que transmitir a palavra genuína aos gentios. Eles tiveram a pregar para os gentios. É a hora onde o Evangelho estava a se espalhar. Segundo a história, diz que em 10 anos tinha mais de 1 milhão de convertidos em Israel. Em 60 anos, os apóstolos conseguiram evangelizar o mundo inteiro. Isso é segundo a estatística mundial. Segundo a história, em 60 anos, o mundo inteiro já havia sido evangelizado pelos apóstolos. E aqueles que responsabilizaram sem ter que transmitir os evangelhos, ou seja, o evangelho aos gentios, são esses que são considerados trabalhadores da hora nona. Só que depois da hora nona, veio os trabalhadores da 5ª classe, que são os trabalhadores da hora 1ª, que a Bíblia chama em Mateus 24, a última hora. A hora 1ª chama, ou seja, corresponde ao nosso horário na hora 17. Porque a Bíblia diz em Mateus 24, de que quando foram 18 horas, o trabalho parou. O dono da vinha chegou e disse, parai, todos param a partir daqui. Eram 18 horas, agora vinde, que eu vos dou o vosso salário. 1 João capítulo de número 2, versículo 18, o que a Bíblia chama em Mateus 20 de hora 1ª, 1 João 2,18 João chama isso de a última hora. Dizendo, filhinhos, já é a última hora. E João apresenta a característica da última hora. A última hora tem uma característica que é a manifestação do anticristo. Ou seja, o anticristo vai se manifestar na última hora. Se é 17 horas, nós fomos contratados 17 horas, então significa que nós só temos 1 hora para trabalhar, das 17 às 18. Porque às 18, o dono da vinha vai mandar parar. E nós somos os trabalhadores contratados na hora 1ª. Nós somos os trabalhadores contratados na última hora. Nós somos aqueles que Deus contratou. A nova geração é a geração que Deus contratou para trabalhar na sua última hora. Nós estamos trabalhando na última hora. Ou seja, o jogo começou e já terminou os 90 minutos. Os 90 minutos já terminaram. Agora, o árbitro deu alguns minutos de compensação. Esses minutos de compensação é que estamos a viver agora. O dilúvio já foi proclamado. Só falta entrar na arca. E o juízo de Deus está sendo anunciado. E o povo ainda está em comida e bebida, casamento e dar-se em casamento. É esse momento que nós estamos a viver agora. Já não falta mais nada para o noivo descer e arrebatar a sua noiva. Estamos a viver o momento da última hora. Agora, a pergunta é, o que os da última hora estão a viver? Evangelho fervoroso? Claro que não. Nós estamos a viver a última hora. O que tem? Pastores discutindo com o pastor. Um pastor atira a piada do outro pastor aqui, o outro pastor atira a piada do outro pastor aqui. Estamos a viver uma última hora onde os pastores se tornaram juízes de outros pastores. Esqueceram que o dono vai julgar e em breve vai descer.
Em vez de nos concentrar na palavra, nós estamos concentrando na última hora a ver o comportamento de cada igreja, de cada pastor, de cada irmão, para que quando subir no altar, em vez de fazer o altar um local de pregação, fizemos o altar um local de desabafo. Fizemos o altar um local de ataques. Em vez de pregar o evangelho de Cristo, nós estamos a pregar acerca do irmão, da pessoa tal, e dando piadas no altar. As igrejas agora já não pregam mais. Eu vejo na rede social, é lamentável. Como é que os pastores se atacam? Como é que cristãos se atacam? É lamentável como é que pastores se ofendem. Em vez de pregar, eles já tiram piadas. Essa é a última hora. Nós não temos tempo de ter que ver qual é a igreja que está fazendo isso, qual é a igreja que está fazendo aquilo. Se Deus te deu um povo para cuidar, prega o evangelho naquele povo. Juiz é Deus. O que nós estamos a viver na última hora? A geração da última hora, que somos nós agora. A geração da última hora, ela quer viver um evangelho dele. A geração da última hora conhece tudo sobre a filosofia de Karl Marx. Conhece tudo sobre Charles Darwin. Conhece toda a teoria de Galileu. Conhece toda a teoria sobre Isaac Newton. Ele conhece tudo sobre Platão, Aristóteles, sobre Sócrates. Ele tem filosofia. Quando abre a boca, a retórica é aquela. Te traz uma filosofia porque domina todas essas filosofias humanas e persuasivas. Mas se você lhe colocar sentado para falar acerca da Trindade, não sabe nada sobre a ação do Espírito Santo, não conhece nada sobre o mover da graça e da glória e do Espírito Santo, não conhece nada. Essa geração que nós estamos a viver, uma geração que está podre de conhecimento de geografia, está atrapalhada em ter que se profissionalizar. Eu tenho que ser PhD, eu tenho que ser, meu desejo é, tenho que terminar bem a licenciatura, tenho que ser o melhor aluno na faculdade, mas é o pior dos pecadores dentro da igreja, o maior rebelde, aquele que mais se rebela contra a palavra e contra o pastor. Se rebela na igreja, mas quer ser o melhor lá fora. A última hora, a geração da última hora, perdeu o senso de que o noivo está a caminho, o noivo está a bater as portas, que Jesus já está voltando. Falta pouco para ele arrebatar sua noiva. É na última hora, onde o proprietário da vinha chama os trabalhadores para dizer: agora preciso vos assalariar. Venham aqui, agora vou vos assalariar. E o salário é tudo um denário. Só tem a ver com o que você fez na obra de Deus. Não tem nada a ver com o que você fez na vida de não sei quem. É na obra de Deus. O que é que você fez na cera de Cristo? O que é que nós estamos a fazer na obra de Deus? A última hora é a hora onde o pecado se manifestou pior do que Sodoma e Gomorra. É a hora onde tudo piorou. A tecnologia roubou o tempo de Deus. A tecnologia tirou o tempo da oração. Roubou o tempo do jejum. De madrugada, o Espírito Santo desce na última hora para te dizer: ora, ele vai te encontrar no Facebook. A falar, a ter que planificar as prostituições do dia seguinte. Quando o Espírito Santo desce de madrugada, em vez de te encontrar de joelho dobrado, com a Bíblia na mão aberta, a meditar. Não é essa pataquada de colocar a Bíblia aberta na cabeça e pensar que Satanás tem medo de Bíblia aberta. Não. Não se confunda disso, amado meu ou amada minha. Não se confunda diante disso. Jesus desce, o Espírito Santo desce para ter que falar contigo de madrugada. Ele encontra você no WhatsApp. Ele te encontra em frente de um filme da Teleflex ou qualquer tipo de coisa. As pessoas na última hora, é difícil ter pregadores favoritos. Eles já não entram na internet para baixar pregações e ouvir o que é que Deus quer falar. Não querem mais saber disso. O que querem saber acerca das suas caminhadas mundanas e o que querem saber acerca do novo filme da Hollywood. Eu tenho que faltar no culto porque tenho que atingir até ali. A última hora, as pessoas estão a faltar no culto por causa de trabalho, porque tem 2, 3, 4, 5 trabalhos. Mas no culto da igreja só vai uma vez para Deus. Cultua para Deus uma vez por semana, mas vai nas suas atividades todos os dias. Participa em todas as festas, porque estamos a viver a última hora, igreja. Essa é a pataquada da última hora. E nós precisamos nos converter por isso. Nós precisamos nos converter por isso. A situação é séria. A situação é muito séria. A última hora chegou. Nós somos os trabalhadores da última hora. E precisamos ser como Estevão. Nós precisamos ser como Moisés. Nós precisamos ser como Paulo. Nós precisamos ser como Pedro. Nós precisamos ser como Eliseu. Nós precisamos ser como Eliseu diante de Elias. Caminhava com Elias.
Elias dizia para ele: fica, porque eu vou chegar na outra banda. Ele dizia: Senhor meu, não te deixo. É o momento que nós precisamos ficar agarrados no Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, não te deixo. Ainda que eu pequei ontem, mas hoje eu me prostro, de que perdoa e lava meus pecados e não permita que eu volte a cair no mesmo pecado. Ainda que ontem eu cometi aquilo, era um ciclano fulano, mas hoje eu quero ser pregador da tua palavra. Eu tirei 4 ou 5 gravidezes, mas agora eu quero proclamar o evangelho da graça. É a última hora. Precisamos ter jovens como Estevão, atrevidos que pregam em praça até morrer. Não porque desobedeceram a uma lei governamental, me entenda bem. Não porque desobedeceram a uma lei governamental, mas simplesmente porque estão a pregar o Evangelho e são proibidos de pregar o Evangelho. Em Angola ninguém é proibido de pregar o Evangelho. Em Angola nenhuma igreja fechou porque está proibida de pregar o Evangelho. É por causa do bem da saúde pública que estamos a viver essa época do coronavírus. O coronavírus é apenas um dos sinais da última hora. Eu vou repetir, o coronavírus é apenas um dos sinais da última hora. Não da madrugada, não da hora terceira, não da hora sexta, não da hora sexta, ou seja, da hora nona, não da hora 1/10, ou seja, não da hora sexta, da hora nona, mas exatamente da hora 1/10, que é a última hora, ou seja, a nós. Isso veio para nos avisar que o nosso tempo na terra é curto, muito pouco. Falta muito pouco. O nosso tempo na terra esgotou, acabou. Nós precisamos ser arrebatados. Jesus em breve vai voltar. Precisamos nos envolver mais com o reino. Esse coronavírus veio para dizer para nós que é a última hora. Vamos nos envolver mais no reino. Vamos nos envolver mais na obra de Deus. Vamos nos desgastar mais na obra de Deus. Vamos para lá. Doutores estão a morrer, cientistas estão a morrer. Deixa-te dizer, ricos e pobres estão a morrer. E a questão não está, ou seja, a questão não está em morrer. A questão está em se você morre com quem? Com Lúcifer ou em Cristo Jesus? Se você morre sem Jesus, acabou. C'est fini. It's finished. Terminou. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Precisamos entender que a salvação da nossa alma está acima de todas as coisas. Eu já disse num dos vídeos e repito, eu sou profeta, filho de profeta. Sou profeta e filho de profeta, profetizo. Deus me usa na profecia. Deus me usa para profetizar muitas coisas. Todo mundo conhece que eu sou profeta. E Deus me usa em profecia. Mas todo profeta repreende pecado. Todo profeta não desvaloriza a prioridade. Todo profeta genuíno, ele sabe que o foco é arrependimento e salvação. Todo profeta sabe que em breve Jesus vai voltar. Todo profeta sabe que onde há iniquidade não se pode tolerar. Porque falta pouco para Jesus voltar. Nós precisamos entender. Eu quero terminar por lhe dizer: conheces alguém que está em pecado? Não ri, nem dá queda. Não amontoa areia para que ele seja enterrado ou ela. Corra! Pega na mão do teu irmão e ele levanta. Vai para lá! Pega na mão do teu irmão e ele levanta. Eu conheço homens de Deus que a vida deles é enterrar os outros. Se alguém caiu em pecado, acabou, é do diabo, já nunca foi de Deus, terminou e acabou. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Essa pataquada de pensar que você é o santurrão, você é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de julgar o santo dos santos. Ei! Essa última hora, em breve, as nossas obras serão manifestas. Deus vai julgar todos nós. E os teus pecados também serão julgados. Eu quero dizer para alguém que está caído em pecado agora: se você está me ouvindo é porque você está vivo. E ainda vai a tempo de você se converter. A Bíblia diz que Deus está batendo a porta. Se você ouvir, abre, Ele vai entrar. Contigo vai cear. Contigo, nele, em ti Ele vai habitar. E ainda vai a tempo de você se converter e voltar para os braços do Pai. A última hora é a hora de sentarmos e repensarmos, dizendo: ei, esse coronavírus só veio trazer um refresco mental em nós. E termos que voltar e dizer: ainda vai a tempo de aproximarmos mais ao Pai e de nos envolvermos mais no reino de Deus. Essa brincadeira de ódio, essa brincadeira de odiar o irmão, a irmã, porque você quer ter a mulher que ele tem, porque você quer ter o carro que ele tem, porque você quer ter o homem que ela tem, porque você quer ter a família que ele tem, porque você... Eu conheço pessoas que me odeiam por causa da mulher que tenho. Eu conheço pessoas que odeiam o outro por causa do sapato. Isso é porcaria e em breve vai ficar. É hora de se converter e aceitar o evangelho genuíno. Eu tenho uma responsabilidade, ou seja, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão.
E você tem uma responsabilidade. A minha missão é te dizer a verdade. E a tua responsabilidade é tomar decisão. Toma a decisão. E caminha a segunda decisão que você tomar. Se for para o inferno, tchau. E se for no reino do céu, até lá. Nos encontraremos. Shalom.